porque este ano de 2025 ele está marcado por uma grande preocupação por parte das autoridades no que diz respeito aos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. Embora nós tenhamos a divulgação de relatórios da Secretaria de Segurança Pública que houve uma diminuição dos principais crimes praticados no Rio Grande do Sul, ainda temos um quantitativo muito alto de casos de feminicídio, sem contar as agressões contra mulheres por todo o nosso estado, por todo o país, né, melhor dizendo, mas falando especificamente sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre iniciativas que vêm de encontro à diminuição desses números. E eu vou conversar com a Jaqueline Jorge, ela que é vereadora em Cerro Grande do Sul, que está ao vivo aqui no estúdio da Acústica FM. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Acústica, é um prazer estar aqui. Bom, e nós estamos neste momento também com a participação da deputada Denise Pessoa, também deputada do PT, que vai interagir conosco sobre uma importante iniciativa que está sendo discutida neste momento. Deputada, muito bom dia, seja bem-vinda à programação da Acústica. Bom dia, Gil, bom dia, vereadora Jaque. Bom dia também a todos que nos acompanham pela Rádio Acústica. Bom, deputada, primeiramente, deixa eu solicitar que você explique um pouco para a gente sobre o projeto Participa Mais Mulher, uma iniciativa sua. Queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que funciona. Então, o nosso mandato sempre foi um mandato comprometido com a causa das mulheres, né? E a gente optou, então, esse ano em trabalhar também, abrir um canal de participação. A gente acredita na política que é construída na base, escutando, né, as mulheres, escutando a nossa população. Então, a gente abriu uma participação, né, que foi o Participa Mais Mulher. Na verdade, é um processo participativo para construir projetos relacionados à política para as mulheres. Então, a gente abriu um período de inscrição, várias pessoas contribuíram, inclusive a nossa vereadora Jaque, né, e a partir daí a gente foi estudando os temas, fizemos uma plenária via Zoom com todas as participantes dos temas que foram apresentados, foram votados os projetos, né, mais relevantes, né, e a partir daí a gente construiu, então, alguns projetos de lei. E hoje, então, a gente está tratando aqui, né, com a nossa vereadora Jaque, de um dos projetos que a gente aprovou, que a gente apresentou agora, que é de autoria coletiva, então é da vereadora Jaque, é da Ieda Serafim, da Madalena, da Madalena, da Maria Lilith, da Sabrina, da Silvia e Simone, e ainda da Sofia. Então, são várias mulheres que pensaram o mesmo tema, e aí a gente acabou, então, apresentando uma proposta, um projeto de lei que trata do combate à violência contra as mulheres e meninas a partir da escola, da formação. A gente sabe que, infelizmente, a questão da violência contra as mulheres, ela é algo cultural, né? A gente acaba aprendendo, infelizmente, desde casa, algumas situações, né, que acabam gerando violência. Então, a gente precisa trabalhar isso, refletir sobre isso. E quando eu falo desde pequeno, né, às vezes na escola existem situações de bullying, né, e que as professoras precisam estar preparadas para intervir também e orientar a melhor forma. Então, o objetivo do projeto ele é enfrentar a discriminação e a violência contra mulheres e meninas no estabelecimento de ensino. Então, tornando obrigatório, né, os conteúdos curriculares na educação básica de ações educativas voltadas à prevenção e ao enfrentamento dessas violências. Então, a gente falar sobre isso, refletir sobre isso, né, tratar, porque é na escola que também, muitas vezes, começam os primeiros relacionamentos, né, dos jovens. A gente precisa tratar, né, de que não é normal um ciúme excessivo, né, não é normal, não é cuidado, né, quando tem um ciúme excessivo. A gente tem que refletir sobre isso, né. Bom, a Jaqueline Jorge, ela é vereadora em Cerro Grande do Sul, município aqui da nossa região, e chamou a atenção quando eu conversei fora do ar com a Jaqueline, e ela nos explicava que essa iniciativa desse projeto, porque geralmente quando nós falamos sobre a importância da participação popular na política, parece algo tão distante, né? Parece, eu preciso me candidatar a um cargo para ter uma participação, e não.
as pessoas da comunidade, elas podem estar atuando ativamente na sugestão de projetos. E o que chama atenção, né, vereadora Jaqueline, é que esse projeto específico, ele conta com a participação de outras 7 mulheres. Isso. E aí nós não temos somente parlamentares, nós temos professoras, Sim. nós temos mulheres de diversas categorias, né? Diversas categorias, mulheres trabalhadoras da saúde, né? Então, porque é uma coisa que nós estamos sentindo e a gente parece que está de mão amarrada vendo tudo isso acontecer sem poder fazer nada. Então, dessa forma, a gente colocando esse projeto para que no currículo escolar, né, de todo o país, a gente acredita que a educação, né, através da educação, através das escolas, né, de todo o nosso país, isso se torne pare de acontecer, né? Porque nós não podemos tratar como normal uma agressão contra a mulher, que infelizmente acontece há muito tempo, né? Só que antigamente era só agressão física. Hoje estão matando as mulheres, né? Então, é claro que nenhuma forma de violência nós podemos aceitar. Claro. Nenhuma forma, né? Seja uma charadinha, uma brincadeirinha de mau gosto. Então, os meninos e as meninas já vão crescer, né? Vão estudar desde cedo na escola que eu devo respeitar o meu coleguinha e que o coleguinha deve respeitar a menina, né? Até porque nem toda violência ela é física. Às vezes a gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica, ou seja, são várias as formas que acabam impactando. Isso aí. Desde uma fala de brincadeira, que nem eu acabei de falar, como, né, agressão física, né? Física, verbal, enfim, são várias. Então, para tornar esse marido um homem que respeita a sua esposa, que respeita a sua mãe, né? Eu acho que no momento que tu respeita a mulher, né, a gente vem da mãe, claro. A mãe é uma mulher, nós temos irmãs, né, que seja um homem que tem uma irmã, que daqui a pouco vai ter uma filha, ele tem que aprender a respeitar. O que ele vai passar para sua filha, por exemplo? Minha filha, tu não pode aceitar, né, esse tipo de agressões, não pode aceitar que ele mande no teu corpo, por exemplo, que também, infelizmente, muitas vezes acontecem, né, do homem, não pode usar esse tipo de roupa, por exemplo, né, são formas também de agressão, né. Bom, e eu volto a citar essa questão da participação popular das pessoas das demais categorias, porque nesse embasamento nós temos mulheres de outras profissões. Por exemplo, uma pessoa que seja da área da saúde, ela convive com esses casos de violência diariamente. Muitas vezes num posto de saúde, a mulher chega machucada, a mulher chega necessitando de um atendimento na saúde. Professores acabam vivenciando em sala de aula meninas, né, e até mesmo colegas de trabalho que acabam chegando com hematomas, ou seja, com características de que essa pessoa do sexo feminino, seja adolescente ou seja uma mulher, está passando por violência. Então, esta união de pessoas que convivem diariamente, ela é importante nesse embasamento. Sim, e é muito importante também a denúncia, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, também, que fez 19 anos, agora no mês de agosto, né? Que é uma lei muito importante para o nosso país, mas muito também nós temos que evoluir sobre isso, né? Acaba que por exemplo, no nosso município, a gente não tem a rota ali, Maria da Penha, né? Aquela fiscalização, não temos. Aonde? Em Cerro Grande? Em Cerro Grande do Sul nós não temos. Ainda né? está faltando Ainda está faltando isso. Então, são várias cidades que não têm, né? Então, essas mulheres, elas vão registro, mas ficam desprotegidas igual, da mesma forma. Entendeu? Então, é essa forma que a gente traz, a gente acredita que através da educação que trará o conhecimento, né, para essas crianças e para esses pais também. Né, e é uma pena que esses municípios ainda não tenham essas ações, porque há poucos dias atrás eu conversei com uma soldado da Brigada Militar aqui da cidade de Camaquã, que ela trabalha diretamente na Patrulha Maria da Penha. E ela falando sobre os atendimentos, ela até mesmo se emocionou sobre determinadas ocorrências que aconteceram aqui. A gente que é leigo, né, e daqui a pouco convive na nossa rotina de trabalho, às vezes não conversa com esses profissionais, a gente acaba não sabendo de coisas horríveis que estão acontecendo ao nosso lado. E aí a importância de falar cada vez mais sobre violência contra a mulher. Mas, deputada, numa dessas entrevistas que nós realizamos recentemente sobre essa questão de feminicídios, de violência, o que é violência, chamou a atenção que um profissional, deputada, disse pra gente que, infelizmente, existem mulheres que não sabem o que é violência, não sabem o significado. E aí, um relato que a gente recebeu é de que uma pessoa idosa aqui da nossa região, ela passou a vida inteira
sendo vítima de violência. E quando ela teve um problema de saúde e ela precisou se deslocar para Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, lá ela recebeu o atendimento médico que necessitava e aquele grupo de profissionais da área da saúde viram que, olha, mas tem alguma coisa errada aqui, tem violência. E quando tentaram explicar para ela, né, de que ela estava sendo vítima de violência, ela não acreditou. Não, mas isso é normal, fui eu que não agi de maneira adequada. Ou seja, muitas vezes a vítima acaba, isso é assustador, mas às vezes a vítima não sabe o que é ser vítima de violência. Ela está sendo agredida fisicamente e ela acaba, até mesmo por uma questão cultural, interpretando aquilo como algo normal, né, deputada? Infelizmente, se a gente pensar, né, que as mulheres, até pouco tempo, as leis brasileiras, elas não tratavam as mulheres como sujeito, né? E sim como propriedade, né? Então, para a mulher fazer um empréstimo, ela tinha que pedir autorização para o marido. Nós estamos falando de leis recentes, né? Então, há pouco que a gente está falando em feminicídio, há pouco a gente está falando em política de gênero, violência de gênero, né? Então, se as leis elas são tão recentes, né, e aí eu digo, a lei ela surge para dar nome ao que já existe, né, mas em função do que já existe. Mas essa reflexão do que é violência, a gente vê muito, né, as pessoas, as mulheres, eu não sofri violência, só me empurrou, só puxou meu cabelo, sabe? Então, chega a violência e mesmo assim nega, né? Então, falta identificar, por isso que a gente trabalha muito também, né? Vários movimentos de mulheres trabalham com o termômetro da violência, né? Que vai orientando desde de pequenos sinais que parecem ciúme, parece cuidado, mas é ciúme excessivo, do tipo essa questão que a nossa vereadora fala, né? Da roupa, ou do controle do horário, né? Onde tu tá, que hora tu chega, onde, né? Não quero que tu vá em tal lugar, sabe? Então, é um controle sobre a vida da mulher. Então, isso também já começa. Bom, a questão da violência patrimonial, né? De que a mulher trabalha e ela tem que dar o dinheiro para o marido. Ela não consegue gerir, né? Não pode gerir, ou não pode nem trabalhar, porque o marido não deixa. Então, isso já são sinais, né, de que não está sendo respeitada essa mulher como indivíduo. Então, por isso que é importante, para além da gente trabalhar, claro, na coerção do agressor, né, de prender, que eu faço hoje parte da frente, da Comissão Externa de Combate ao Feminicídio aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e o que a gente vê é que no Estado a gente tem, né, índices de violência grande, e, portanto, o que a gente tem visto que funciona, tornozeleira eletrônica, né? Então, é algo que a gente está buscando, que haja mais investimento, né? Quando a mulher denuncia e ela entra no radar da Rede de Proteção à Mulher, o agressor com a tornozeleira, a gente vê que é 100% de efetividade. Esse agressor ele não conclui a agressão, não agride mais, né? Porque não é possível, né? E também porque ele não mata. Então, a gente precisa ter mais tornozeleiras, claro, para proteger as mulheres, mas, além disso, a gente precisa educar os novos homens, né? Os homens, as mulheres, para que elas compreendam, né, as situações de violência e possam indicar, possam na escola dizer, olha, né, eu preciso de ajuda, minha mãe e meu pai estão nessa situação, minha tia, meu tio, né? A partir das crianças também vão pensar uma sociedade melhor e uma forma de se relacionar diferente, né? A gente acredita nessas duas vertentes, né? De, claro, atender a situação de violência em si, mas também formar, né, as pessoas de uma forma que a gente construa um novo mundo, né, melhor e que se respeite homens e mulheres, né? Bom, é consenso que a educação pode modificar diversos cenários nas mais diversas áreas no Brasil. Então, acreditando nisso, de que estes alunos já vão estar aprendendo sobre isso, sobre essas práticas, o que é certo, o que é errado, e principalmente, daqui a pouco na sala de aula, essas alunas entenderem como se defender nessas situações. Acho que isso é o primordial, né? Que a mulher entenda que existe uma rede, né, disponível nos municípios brasileiros para atender a ela, né, que ela não está sujeita a ter que aguentar todo esse tipo de violência, que não vá ter apoio, né? Então, acho que é importante que na sala de aula, desde cedo, já se aprenda sobre isso. Mas, levando isso em conta,
O que diz esse projeto sobre qualificação de profissionais que estarão em sala de aula ministrando sobre esse assunto, né? Já se fala sobre isso, sobre como qualificar esses profissionais para levar a informação de maneira correta e de uma maneira mais simplificada para esses alunos. Então, é importante, né, fazer com que, a partir do momento que o projeto for aprovado, ele vai estar alterando a lei de diretrizes e bases, né? Então, vai estar na questão do currículo, né, do currículo das escolas. Então, os professores vão estar se formando também para isso. E a gente, claro, também entende, assim como outras leis que já vêm trazendo, né, a questão da educação, da questão da África no Brasil, os africanos, né, a 10.630, a gente precisa também fazer com que haja formação dos que já estão na rede, né? Então, vai se trabalhar, claro, né, numa questão de formação continuada. Para os novos que estão vindo, os novos professores, mas também os que já estão na rede, né? Para a gente se atualizar. Porque a gente tem hoje também, a maior parte dos professores, na verdade, são mulheres, né? São professoras. Então, a gente também sabe que tem situações, inclusive, que as professoras sofrem violência, né? Então, a gente precisa... claro que é um trabalho ainda inicial, mas a gente sabe que é consistente, né? E ele vai ser, a médio e longo prazo, ele vai mudando, né? Toda a nossa população como um todo. Né? Esse projeto ele já foi apresentado na Câmara? Sim, ele já está apresentado na Câmara, né, vai começar a tramitar, então, nas comissões, né, e a gente, assim como outros projetos que a gente já tem nessa área, né, a gente tem vários projetos que tratam da questão da violência contra a mulher, mas também de direitos das mulheres, né, e esse é um projeto, a gente tem um outro também que foi resultado do Participa e que trata de fortalecer as redes de proteção das mulheres, né, então, de e fazer com que todos os agentes públicos, né, eles tenham minimamente a formação, né, que tenham o conhecimento, porque a gente já foi a época que a gente dizia que briga de marido e mulher não se mete mulher. Sim. Agora a gente tem que meter porque a gente protege as mulheres, né, e a vida das mulheres é caso de segurança pública. Até como a gente costuma... Um ambiente privado. Até como Então, a gente costuma dizer aqui na rádio, né, deputada? Ajuda na saúde, né, lá na UBS, a pessoa da saúde possa orientar, porque nem todos os casos de violência viram boletim de ocorrência. Tem a situação de violência que vai chegar na escola, tem situação de violência que vai chegar na assistência social, tem situação de violência que vai chegar em outra forma, né? Então, a gente precisa estar com todos os profissionais preparados para poder, né, estender a mão e dizer, olha, vamos denunciar, né, 180, você pode denunciar, qualquer pessoa pode denunciar, não é um caso seu, né, não é uma situação privada da mulher, né? Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência. Até porque a violência contra a mulher é um crime. Então, quando você sabe que existe um crime ocorrendo ao lado da sua casa, você está ouvindo barulhos que levam a crer que você está vendo sinais nesta mulher de que ela está sendo vítima de violência, e quando você, que é nosso ouvinte, está acompanhando a Acústica agora, sabe disso e não comunica às autoridades, você é cúmplice. Né? As pessoas estão sendo cúmplices de um ato de violência que pode sim vir a algo ainda mais grave, que seria um crime de feminicídio. Até porque todo feminicídio, ele começa com algum tipo de agressão anterior, sim, seja ela psicológica, seja ela moral, que a gente até citou aqui alguns exemplos, né, de violência contra a mulher. Então, não seja cúmplice. Você que está nos ouvindo neste momento agora, aproveite que a gente está falando sobre esse assunto aqui na Rádio Acústica FM. A gente sabe que os índices aqui na nossa região de violência contra a mulher são muito altos. Nessa entrevista que a gente teve recentemente ali na TV, que nós conversamos com representantes da Brigada Militar, se falou sobre isso. Os atendimentos diários de violência contra a mulher, de crimes relacionados à Lei Maria da Penha aqui em Camaquã, são números muito altos, chamando a atenção das autoridades. Mas, deputada... Inclusive, nós tivemos um feminicídio, né, exato, no nosso município. Exato. Infelizmente, uma moradora do nosso município agora, no mês de agosto, foi assassinada. Isso é muito triste.
né? Exato. Esse ano de 2025, em Cerro Grande do Sul, já teve 2 feminicídios. 2 feminicídios. 2 feminicídios. E é um município que não é tão grande. Não, tem 9 mil e alguma coisa de habitantes. Menos de 10 mil habitantes. Esses crimes, eles geralmente são praticados na zona rural ou urbana? Zona rural. Principalmente na zona rural, é onde a gente tem um número muito alto. E aí nós temos aquela dificuldade, muitas vezes, de que as autoridades tomem ciência do que está acontecendo dentro de uma propriedade rural, às vezes num local de difícil acesso, que acaba prejudicando ainda mais a detecção precoce dessa violência. Né? Porque no interior acaba que algumas casas ficam longe uma da outra, daí não dá para perceber se está acontecendo alguma coisa dentro de casa, né? Deputada, como é que tem sido o seu diálogo, como é que está sendo a aceitação dos demais parlamentares em torno desse projeto? Não, eu acredito, eu sou muito otimista, né? Eu acredito que a gente vai conseguir avançar, né? Claro que sempre demora, tudo na Câmara dos Deputados exige mais, né? Mas o primeiro passo foi dado, a gente já tem aí sinalização da bancada feminina, de várias deputadas, né? Que são de vários partidos distintos. Então, a gente, né, pretende estar trabalhando aí para avançar e conseguir mais adesões. Mas eu queria aproveitar só falar dessa questão do interior que vocês falavam, né? Nós também apresentamos um projeto que trata de um plano nacional que facilita, né, a questão da medida protetiva, né? Então, a solicitação de medida protetiva via celular, aplicativo, site, né? Para que a mulher lá do interior, às vezes, para ela ir até uma delegacia, é muito constrangimento numa cidade pequena, né? E às vezes ela, como é que eu vou sair? Todo mundo vai me ver, vamos falar com meu marido, né? Então a gente tem essa possibilidade de pedir a medida protetiva pelo celular. E aí tu já entra na rede de proteção, né? E a rede pode fazer esse atendimento dessa mulher. É um pedido de socorro, né? A gente precisa facilitar o pedido de socorro, porque enquanto a gente não conseguir saber ou não ver essa situação, fica difícil, né? Ficam invisibilizadas, né? E a gente vê que a maior parte das mulheres que sofrem feminicídio, elas não pediram medida protetiva. Então, elas estavam fora dos órgãos de proteção, fora do olhar. Então, claro que também tem alguns casos que com medida protetiva acaba acontecendo, mas são mínimos. Então, o fato é, a denúncia protege, a medida protetiva protege de fato, né? Porque coloca no radar de todas as entidades de proteção das mulheres. Bom, hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com a deputada Denise da Silva Pessoa, que é natural de Caxias do Sul, deputada gaúcha aí que está atuando fortemente nessa questão, principalmente dos direitos das mulheres. Obrigado pela sua participação, espaço aberto para que você participe em outras oportunidades, falando um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a parceria da nossa vereadora Zac, uma vereadora de primeiro mandato que já tem feito muito, né, pela cidade, pela região. Então, muito obrigada pela parceria. E que bom a gente poder ter outras mulheres, né, na política que possam, né, estar sugerindo políticas para nós, para o Brasil todo, né? Imagina uma vereadora fazendo política para o Brasil, né, Jaque? Muito um orgulho bom, né? trabalhar contigo. Através da senhora, né, do deputada. Tá certo. Vereadora Jaqueline Jorge, do município de Cerro Grande do Sul, obrigado por ter vindo aqui, por ter sugerido essa pauta aí para a nossa equipe, para a gente dar visibilidade, dar luz, né, mais uma vez, a essas questões relacionadas aí à violência contra as mulheres. Muito obrigada pelo espaço, né, esperamos que realmente seja aprovado esse projeto tão importante para o nosso país. Parabéns pela tua participação nesse projeto, nessa ideia. Obrigada. Sim, o que seja de melhor para o nosso país, para o nosso estado, pelo nosso município, a gente sempre corre atrás. Muito bem. Estivemos conversando com a vereadora Jaqueline Jorge, vereadora do PT em Cerro Grande do Sul, e também conversamos com a deputada Denise da Silva Pessoa, ela que é deputada aqui no Rio Grande do Sul. 2 minutos faltando para as 11 da manhã.